Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast Futebol Inglês, o terceiro episódio, e comigo aqui meu amigo Master. E aí, José, tudo bom? Um prazer estar aqui novamente para mais um podcast. Um prazer estar conversando com vocês aí também, através do nosso canal, ou então pelo SoundCloud, pelo Spotify. Temos os links na descrição do canal do YouTube também, se você quiser ouvir pelo Spotify. E antes de começar o podcast também tem um aviso para vocês, que é o seguinte: a gente resolveu criar um Instagram para poder interagir melhor com vocês, tá? Então, para a gente poder conversar, trocar uma ideia e também ser uma coisa um pouco mais descontraída ali, a gente poder fazer alguns stories ali falando com vocês, seja ao vivo e etc. O arroba é FUTEinglês Podcast. O link vai estar aí na descrição, então segue a gente lá, que tá bem legal o nosso Instagram. E bom, meu amigo Master, vamos começar então falando do novo estádio do Luton, vice-líder da Terceirona, que vai agora construir o seu novo estádio. Já estava uma briga aí já há um tempo para poder conseguir a licitação, se é assim que dá para dizer, para poder começar a construir o seu novo estádio, que aquilo que parece tá muito bonito, né? Sim, pelas imagens, a proposta que eles querem construir é muito boa. E com certeza para a torcida ia ser sensacional, né? O Luton vem nessa ascensão que é histórica praticamente no campeonato inglês, subindo de divisão e com muita chance de subir de novo agora para a segundona. E ali, como vocês podem, se vocês forem pesquisar, né, ou vocês que já conhecem, o estádio do Luton é meio pequenininho, assim, e assim, o novo estádio ali colocaria eles ali num patamar ali, realmente ali de tá realmente crescendo e assim, cada vez maior, né, Master? Pessoas para a cidade também, essa é uma atração para a cidade toda, né? A proposta original era de um estádio com em torno de 23 mil lugares, mas aí foi aceitado apenas 17.500. Mas mesmo assim, né, para quem tinha um estádio menor, é sensacional ter um estádio desse tamanho. Eles estão no mesmo estádio, que é o Kenilworth Road, estádio há mais de 100 anos, cara. Já. E assim, ele também não é muito bonito, cara. Parece que eles pegaram umas casas ali, colocaram em volta do estádio ali. Estádios típicos ingleses, né, times menores, né? O Luton, que tem como seu principal rival, o Watford, né? E o Watford que tá na primeira divisão, né? Então, ali quem sabe subir para uma segunda com um estádio mais então é dar uma felicidade grande para os torcedores, né? E trazer alguns ingredientes a mais também para essa rivalidade. Dá uma esquentada no clássico. O Luton aqui é de 1885, tá aí com certeza entre talvez os 30, 40 clubes mais antigos do mundo, provavelmente. Eu acredito que seja isso. Muita gente manda mensagem, fala que é torcedor do Luton, como também de vários times. Eu sou torcedor do Swindon, sou torcedor do Portsmouth. Então é muito bacana essa interação que vocês fazem. A gente sempre vai tentar falar um pouquinho mais de cada clube, né? E continuem falando lá no YouTube, comentem lá embaixo sobre os clubes de vocês. E também mandem lá no nosso Instagram também. E vamos começar então também falando da quinta divisão, meu amigo Master, que nós tivemos alguns jogos acontecendo pela National League. Nós tivemos uma derrota do Leyton Orient, que até então estava sendo o líder, né? O Solihull Moors acabou vencendo e tá ali bem pertinho não, tá praticamente ali na mesma colocação do Leyton. Os dois times estão com 57 pontos. O Solihull, que é um time muito jovem, fala um pouco melhor deles, meu amigo Master. E isso estão sendo a surpresa desse campeonato, eles que subiram para a National League há 2 temporadas, só que nas 2 temporadas que eles fizeram, eram sempre na parte de baixo, 16º, 18º. Esse ano eles estão surpreendendo, então em segundo lugar. O Solihull foi fundado em 2007, são 11 anos apenas de fundação, e estão lutando para subir para a 4ª divisão, para a Football League. Um pouquinho a mais de 10 anos aí, o time já tá numa ascensão gigante, possivelmente subindo aí para a 4ª divisão. Uma briga muito intensa ali, né? As duas equipes com 57 pontos, lembrando que aqui na 5ª divisão sobe uma equipe diretamente. Seria sensacional pro Solihull conseguir não só o acesso como o título, né? Ou quem sabe certeza. só subir, né? Só subir. Para a história do clube, né? Com 11 anos. Sim, seria realmente muito massa. E tem outras equipes ali um pouco mais conhecidas também, que a gente pode ver nessa 5ª divisão, né?
como vocês podem ver, se vocês estiverem vendo aí a tabela, o Dagenham, né, que é um time que já jogou há alguns anos já, ali estava na 4ª divisão, né, há alguns anos, agora habita a 5ª divisão e está lá no meio da tabela, está em 13º com 38 pontos. O Hartlepool, também uma equipe tradicionalíssima do futebol inglês, 36 pontos na 15ª colocação. E também o Chesterfield, que inclusive eu já joguei muito no FIFA com o Chesterfield, tá lá, entrou na zona de rebaixamento, foi derrotado nessa rodada ou ganhou? Deixa eu conferir. Eles venceram o Aldershot por 2-0 fora de casa. Venceram, deram uma respiradinha, mas ainda estão lá na zona de rebaixamento, com grandes possibilidades de cair para a 6ª divisão. Então, cara, o Chesterfield é um time muito conhecido, né? Eles têm 152 anos, cara. É muito, muito antigo. E é uma pena, né? O time tá brigando pra, além de ter caído, né? De estar fora das 4 primeiras divisões, que é fora do profissionalismo, né? Já no semi-profissionalismo, e tu vê ali o time brigando pra cair mais ainda, né, cara? Isso é muito triste, cara. Brigando pra sobreviver, né, cara? Muito triste mesmo. Então essa é a 5ª divisão, a gente também não acompanha tanto, né, porque é um pouco difícil de acompanhar, mas a gente faz o possível aqui para trazer para vocês que pediram bastante lá nos comentários lá do último podcast, para que a gente pudesse falar um pouco mais da 5ª divisão, né, o Chesterfield, que tem 4 títulos da 4ª divisão, que é, então até 2015, 2016, não, 2014, 2015, o time estava na 3ª divisão. E agora tá brigando para não cair para a 6ª, né? O time que joga no Proctor Stadium, que cabe mais ou menos 10 mil torcedores. A Chesterfield, que é de 1867. Caraca, antigo, cara. Vai ficar na torcida para que eles consigam sobreviver nessa National League e, quem sabe, na próxima temporada faça uma campanha melhor e até mesmo subir de divisão. Exatamente. E, enfim, vamos pular então para os resultados da FA Cup, que nós tivemos replay da 3ª rodada, né? Como vocês sabem, na FA Cup, quando tem um empate, tem um replay, né? Tem um segundo jogo, e nós tivemos o segundo jogo entre Luton e Sheffield, com vitória do Sheffield Wednesday, né? Tem tanto Sheffield, né? Mas o Sheffield Wednesday venceu 1-0 o Luton, né? Como a gente estava falando no começo do podcast. O Luton que está indo muito bem na terceirona. O outro resultado teve a vitória fora de casa do Newcastle para cima do Blackburn Rovers, 4-2. E eu diria que foi a principal surpresa desse replay, que foi a vitória do Shrewsbury com o Stoke City fora de casa, 3-2. Eles passaram pelo Stoke, né, cara, que trocou de técnico recentemente. E mesmo assim os resultados acabaram não vindo aí de imediato. Não, tá complicado, cara. É o segundo jogo dele na frente do Stoke. O Stoke abriu 2-0 no primeiro tempo. E aí, dos 70 minutos em diante, na segunda etapa, o Shrewsbury fez 3 gols. Eles fizeram 3 gols em 9 minutos. Pra você ver como é que tá a defesa do Stoke. Viraram o jogo e se classificaram. Caraca. E eles se classificaram, e o outro resultado que complementou, teve um novo empate entre Southampton e Derby County, mas nas cobranças de pênalti, o Derby venceu por 5-3 e se classificou, né? Detalhe que a 4ª rodada, né, a próxima fase, já acontece nessa semana, já na sexta e sábado da próxima semana. E tem alguns jogos bem interessantes, né, cara? Nós temos ali, por exemplo, nada mais, nada menos do que um Arsenal e Manchester United na sexta-feira, 5:06 da tarde no horário de Brasília. O jogo de Premier League, né? Excelente jogo para poder acompanhar, né, cara? Ainda mais que é Copa da Inglaterra, né? Cara, uma competição tradicional com duas equipes tradicionais. Além de ser tradicionais, elas são gigantes, né, cara? Exatamente. O Arsenal e o Manchester United. A gente tem outros jogos. Temos Bristol City enfrentando o Bolton, sexta-feira também. Já no sábado, a gente tem o Accrington enfrentando o Derby, o Shrewsbury enfrentando o Wolves, o Middlesbrough enfrentando o Newport que, como a gente já falou no último podcast, passou pelo, se eu não estou enganado, Leicester, né? Passou pelo Leicester, né?
Jogo de Copa é assim, é tudo ou nada, né? Não tem o que perder, então vai pra cima e vão atrás do resultado. Sempre tem surpresa na FA Cup, com certeza o Newport quer ser surpresa esse ano. O jogo é fora de casa, contra o Middlesbrough. Com certeza vamos ter um grande jogo. Partida que vai ser no sábado. O Swansea enfrenta o Gillingham. O Newcastle enfrenta o Watford. O Brighton enfrenta o West Bromwich. O Doncaster Rovers enfrenta o Oldham. O Manchester City enfrenta o Burnley. O Portsmouth enfrenta o Queen's Park Rangers. O Millwall enfrenta o Everton. Olha que jogão, meu amigo Master. Que jogo, 3h30 da tarde. Acho que esse é o meu jogo preferido dessa um time muito grande, com muita história, né? Tá enfrentando o Everton, que é o time da Premier League, né? O Millwall já está há um certo tempo aí no ostracismo do futebol, digamos assim, um pouco isolado ali de enfrentar os grandes, mas enfrenta o Everton, né? Nesse sábado pela FA Cup. Temos o Wimbledon que enfrenta o West Ham, também um jogo interessante para fãs aí de rumo à elite, né? O Wimbledon, que é um time aí recente, né? Dá para se dizer assim, enfrentando o time da Premier League. No domingo a gente tem Crystal Palace e Tottenham, confronto aí de Premier League. Chelsea enfrenta o Sheffield Wednesday, também no domingo. E segunda-feira complementa, Barnet enfrenta o Brentford. Então, meu amigo Master, FA Cup, que vai ter mais uma fase. Com certeza, tomara que tenha grandes jogos. Terá grandes jogos, com certeza. E quem sabe surpresas, né? Pra gente poder falar no próximo podcast. O que tu diria que pode dar de surpresa nessa quarta rodada? Eu acho que seria interessante ficar de olho no Millwall contra o Everton. Quem também seria legal de ver seria Portsmouth contra a Queen's Park Rangers, dois times que já estiveram na Premier League, times que já se enfrentaram várias vezes até em campeonatos. E Queens tá na segunda, Portsmouth na terceira. E claro, né, com certeza o Arsenal contra Manchester United, todas as atenções na sexta-feira para esse baita duelo. E bom, essa foi a FA Cup. No próximo podcast esperamos falar de muita coisa boa também dessa quarta rodada da FA Cup. Bom, vamos então dar uma pulada para a quarta divisão, que nós tivemos mais uma vez muitos jogos disputadíssimos. Nós tivemos ali mais uma vitória para a alegria do nosso amigo Master, do Barry. Opa! Fora de casa, o Barry que tá, assim, tem 2 jogos a mais, mas está encostando no Lincoln City, mostrando que realmente o time vai brigar para subir e não só para isso, vai brigar pelo título, meu amigo Master. Barry vence mais uma, dessa vez 2-1 contra o Forest Green. O que tu achou dessa partida? Como é que tu tá vendo essa quarta divisão? Um excelente resultado pro Barry, mantendo aí o ritmo que eles vêm. 2-1 jogando fora de casa contra o Forest, que também tá vindo bem nessa temporada. Nas últimas temporadas eles estão vindo também com bons resultados. E com certeza, 3 pontos muito importantes, até porque o próprio Lincoln, que é o líder, venceu o Grimsby. Eles jogaram nesse sábado, venceu por 1-0. Então, né, não pode perder pontos para não deixar o líder muito longe, para não perder de vista. E, de novo, como você falou ali, o Lincoln tem 2 rodadas a menos, então tem que se manter na cola e não perder eles ali de vista. O jogo, eles começaram perdendo, o Forest Green abriu o placar cedo, mas o Barry, com a sua garra que vem demonstrando nos últimos jogos, eles viraram mais um jogo. É o time da virada. A gente vê também uma coisa que vai ser um pouco interessante de acompanhar, porque sim, na tabela pode acontecer muita coisa devido aos jogos a mais e jogos a menos que as equipes têm, mas a gente já vai ver uma situação um pouco melhor, e na terça-feira a gente já tem um complemento de algumas rodadas, e assim aos poucos a gente vai ficando com todos os times com o mesmo número de jogos, né? Então, por exemplo, o Lincoln joga com o Yeovil, né, que vem de vitória, e se houver, quem sabe, uma derrota ou talvez um empate ali, vai colocar mais lenha ainda nessa briga pelo título, porque o Lincoln tá agora, nesse momento, Lincoln e Barry. Então 3 pontos de diferença, mas quem sabe ali com o tropeço do Lincoln, essa diferença pode continuar pequena, né? Então muita coisa pode acontecer nessa continuidade da quarta divisão, Isso. meu amigo Márcio. Na fase que vem o Lincoln, eles perderam até uma rodada aí, mas conseguiram a vitória nesse. A questão do Yeovil é que eles estão lá embaixo e tentando sobreviver, né? Tentando não cair para a quinta divisão. O Yeovil venceu justamente o Notts County. Notts County que
se afunda cada vez mais na quarta divisão. Vejo muitos torcedores nas redes sociais já falando que já era, o rebaixamento vem aí, Notts County vai jogar a National League ano que vem. Alguns torcedores ainda acreditam, mas a verdade é que a situação está muito difícil, já são 7 pontos de diferença para o Morecambe, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, né? O Notts está numa situação realmente, assim, se tivesse só ali embaixo já seria decepcionante. Mas o time está em último, não ganha muito tempo e, assim, muito decepcionante, né, Master? Isso, para vocês terem uma noção ali, a defesa do Notts County já levou 59 gols em 29 rodadas. O saldo de gol deles é de menos 30, de longe o pior saldo. O segundo pior saldo é do Cambridge United, que tem menos 21. Acho que eu até trouxe essa notícia, essa estatística no último podcast, mas só para dar uma relembrada novamente, a última vitória do Notts County completou, nesse momento que a gente está gravando o podcast, faz 34 dias que o Notts County não vence. Foi uma vitória para cima do Tranmere Rovers no dia 15 de dezembro. E uma vitória fora de casa, olha só, meus amigos, foi no dia 6 de outubro. Ou seja, mais de 3 meses, possivelmente aí completando 4 meses aí em fevereiro agora, que o Notts não vence fora de casa. Infelizmente, o time tá lá embaixo, em último colocado, muito provavelmente deve cair para a quinta divisão, né, Marta? Isso, tem que pensar até no seguinte, como a gente tá vendo um pouquinho mais sobre a quinta divisão, a gente vê como é apertado subir, é difícil. Será que eles conseguiriam voltar se eles caíssem? Assim, a gente vê, na verdade, assim, algumas equipes, eu acho que o Notts ele seria bem facilmente hoje na quinta divisão o maior clube. Porém, o Sunderland, quando caiu para a segunda divisão, também se via, pô, o Sunderland é o time top da segundona e todo mundo sabe o que aconteceu. Uhum. Então, fica essa questão, né? É realmente uma grande incógnita o que pode acontecer, mas o fato é que o Notts muito provavelmente deve cair para a quinta divisão. E ali, voltando agora um pouco mais para cima na tabela, nós tivemos a vitória do Mansfield fora de casa para cima do Colchester, um jogo ali entre times da parte de cima da tabela, né? O Colchester, que estava em sétimo, se eu não estou enganado, enfrentou o Mansfield, que estava ali em quarto colocado, e o Mansfield conseguiu vencer fora de casa, um jogão 3-2, e agora o Mansfield está na zona de classificação direta para a terceira divisão. O Mansfield que venceu o Colchester, meu amigo Master. É uma derrota triste. Colchester que tá meio que perdendo o fôlego no campeonato, daí nas últimas 4 rodadas, já contando com essa rodada de agora. Os outros times estão sacando a forma do Colchester jogar e ficou mais complicado. Aqui só confirmando na rodada, eles perderam pro Mansfield, na rodada anterior eles venceram o Port Vale, mas antes disso foram 2 empates e uma derrota. Então o time tá começando a sofrer mesmo um cansaço aí na temporada. Uma campanha muito de meio de tabela, né, cara, se tu for ver desses últimos jogos aí. E assim, um detalhe dessa derrota do Colchester em casa é que assim, o time abriu 2-0 com 30 minutos do primeiro tempo. Nossa. E no segundo o Mansfield virou para 3-2, numa grande atuação do Walker, do Mansfield, que é atacante, camisa 19. Ele deu assistência para o primeiro gol, né, pro 2-1, e depois fez o gol da virada. E ali, você conhece muito bem ali o time do Colchester, né? Ali o Smodix também, camisa 10, que não teve aparentemente uma atuação tão boa, né? Isso. Teve gol Ele que é o ali artilheiro do time, né, cara? Sim, mas nesse jogo parece que deu uma... Faltou Apagou. um pouco ele, deu uma apagada. Tivemos ali com gols do Westman, zagueiro, e do Senior. Foram os gols do Colchester. Deixa eu ver outros resultados aqui. Nós tivemos o Milton Keynes, que acabou sendo derrotado em casa pro Crow Alexandra. Que derrota, que resultado péssimo pro MK Dons, pô. A esperança é que eles voltem a subir e até agora só estão nos playoffs. Eles estavam ali eles estavam na zona de classificação direta. Já também vem tropeçando alguns jogos. Porque tu vê assim, ó, por exemplo, o time perdeu
pro Cheltenham, depois empatou com o Northampton, depois goleou o Cambridge e vem de 2 derrotas consecutivas. Aquele jogão que a gente falou no último podcast, perdeu pro Barry 4-3 e agora perde em casa. E a gente também teve a vitória do Carlisle, que foi para sua terceira vitória consecutiva, venceu o Cheltenham 2-0, tá com 48 pontos, 29 jogos ali, tá a 3 pontos do Mansfield, que é o primeiro time na zona de classificação direta. Indo um pouco mais pro meio da tabela, alguns outros resultados que aconteceram, o Macclesfield venceu o Oldham 2-1, nós tivemos a vitória do Cambridge para cima do Northampton 3-2, Crowley perdeu em casa pro Port Vale 1-0, Morecambe perdeu lá um pouco mais embaixo, perdeu por 2-1 para botar um pouco mais de fogo lá na zona de rebaixamento, lá perto da zona de rebaixamento, né? Morecambe, que é o primeiro time fora, tem 28 pontos, o Macclesfield tá com 27, e nós temos ali o Cheltenham com 29, né? E um pouco mais acima o Yeovil, mas se bem que o Yeovil venceu o Notts, então com uma moral um pouco maior, 30 pontos, então também lá embaixo está disputado. O que tu acha que pode acontecer? Será que os rebaixados podem ser esses dois mesmos que estão lá embaixo, Master? A briga ali tá boa entre aspas, né? A questão, fora do Notts County, entre o Macclesfield, Morecambe e Cheltenham, são 29, 28 e 27 pontos. E são times que sempre figuram ali na parte de baixo. O Morecambe tá sempre no sufoco, sempre com a corda no pescoço. Então o Macclesfield tem chance sim de conseguir se safar. E o Morecambe tá nessa, né? Será que desce? Toda temporada é assim. Será que dessa vez desce ou não? Então a vitória do Macclesfield foi muito importante nessa rodada. Ainda mais em cima do Oldham na metade da tabela. Então para eles esses 3 pontos valem muito. E aí aproveitando que o Morecambe perdeu em casa, né? E a gente vê também outras coisas que já vão assim se complementando ali com os próprios times do meio da tabela. Nós vemos ali o Newport, que sempre também é um time que tá ali brigando ali embaixo, tá com 39 pontos, tá um pouco mais tranquilo, né? Vai ter rodada na FA Cup aí, vem com uma moral aí ter eliminado o Leicester, né? Não deve cair, deve até ficar ali pelo meio da tabela. O Greensby ali também, o Swindle também. Ali daí a gente já tá falando um pouco mais da parte de cima da tabela. Mas eu acho que é isso da 4ª divisão. E bom, 3ª divisão, a gente pula para lá. Nós tivemos a derrota do Pompey contra o Oxford, um jogo muito disputado. O Pompey, que vinha de 2 vitórias consecutivas, foi derrotado pelo Oxford. Que tropeço, cara. Nossa. Saiu da zona de rebaixamento, vencendo nada mais, nada menos do que o líder do campeonato em casa por 2-1. Que jogo, né, cara? Uma surpresa. Que 3 pontos conquistados, hein? E com certeza ajudou o Luton Town, que é o vice e também venceu na rodada. Um placar elástico aí em cima do Peterborough por 4-0. Então, meus amigos, o Luton que tá aí para construir um novo estádio, tem mais chances ainda de subir de divisão. E tem chances até de ser campeão. Eles encostaram no Portsmouth, agora a diferença é só de 1 ponto. Tu vê ali o Portsmouth 57, Luton 56. Tu vê até possivelmente, né, dependendo do que pode acontecer, talvez até o Sunderland encostando, porque tem 53, né, o próprio Charlton também 53, então tá realmente bem embolado. Lembrando, né, que o que dá uma ênfase maior do Sunderland talvez chegar perto do Luton e do Pompey é que ele tem um jogo a menos. Então, pode chegar a 56 e empatar com o Luton e ficar ali 3 times ali com praticamente a mesma pontuação, né, cara? E pô, sensacional. Também tínhamos o Barnsley, né, que tá em 5º colocado, que tem 27 jogos também. Pode vencer e chegar a 55. Então, se o Barnsley vencer e o Sunderland vencer, a gente teria uma situação que seria o Pompey 57, Luton 56, Sunderland 56 e Barnsley 55. Olha só essa briga, cara. Esquenta ainda mais a briga lá no topo. Sensacional. Sim, cara. Tu vê ali que a briga pelo título ela pode chegar quase... Ela chega no 5º colocado, né? E a gente vê aí que o Pompey deu uma boa tropeçada, né, cara? Porque tu vai ver aí os últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 vitórias. A questão do Portsmouth bom, são 3 vitórias e 2 derrotas, né? Se fosse empate já seria um pouco mais tranquilo.
Mas foram derrotas estranhas. Eles perderam em casa pro Blackpool por 1-0 e agora perderam pro Oxford, que até então ainda tá, né, bem pertinho da zona de rebaixamento. Então são pontos perdidos ali que, cara, não podem perder pontos assim para quem quer ser campeão e quem quer subir de divisão. Estão deixando o pessoal chegar, deixando os outros times sonharem até com um possível título. Ali a questão também da briga pelos playoffs, a gente também tem muitos times que podem chegar. Tu vê ali, como a gente já falou, Sunderland em terceiro, Charlton em quarto, Burnley em quinto, o Peterborough em sexto com 47, Doncaster 46, e aí tem uma diferença, né, de 7 pontos para o Blackpool, né, que está em oitavo. Dali para baixo tu vê do Blackpool oitavo 39, e só para tu ver a diferença de pontos, o Walsall, que está em 15º, está com 35. Então são mais ou menos 7 colocações ali e 4 pontos de diferença só. Então tá bem emboladaço ali o meio dessa terceira divisão. Fica bem nítido a separação de forças nessa terceira divisão, né? Quais são os times mais fortes e melhores preparados para enfrentar os adversários. Sim, apesar de a gente estar vendo alguns jogos meio estranhos, né? Alguns tropeços, exatamente. Mesmo assim, não deixa de ter o clima de futebol inglês, né? Onde o time que tá lá embaixo vence o líder do campeonato. Indo um pouco mais para baixo da tabela dessa terceira divisão, a gente vê o Wimbledon na última colocação, 23 pontos, né? Tá 7 pontos do primeiro time que tá fora da zona de rebaixamento, que é o Oxford. Temos ali o Bradford com 27, e aí vê também novamente bem enrolado, porque tu vê o penúltimo, que é o 23º, que é o Bradford, com 27 pontos. Uma colocação acima, Bristol Rovers com 28. Uma posição acima, Plymouth com 30, Oxford 30, Rochdale 31, Gillingham 31, Shrewsbury 31. Então, olha, estão 7 times ali que estão praticamente bem perto um do outro, né, cara? Então a gente pode também ter muita coisa. Também o detalhe que o Rochdale tem um jogo a mais, então talvez o Rochdale possa descer novamente com, quem sabe ali, uma vitória do Plymouth ou do Bristol, né? Então, meu amigo Master, a briga lá embaixo também tá muito intensa, né, cara? Com certeza. Uma derrota ali do Rochdale cai de 19º para 22º. Mas o destaque aqui, eu diria que é o Plymouth. Eles estão fazendo a mesma coisa que fizeram na temporada passada. Estavam sendo um saco de pancadas, de repente o time acordou e sobreviveu. Esse ano tá igualzinho. Até aí, novembro, talvez dezembro, eles estavam lá embaixo, praticamente cotados para serem rebaixados. Agora eles já estão com 30 pontos, igual o número de pontos que o Oxford tem, que é o 20º primeiro time que está escapando do rebaixamento. Então, é possível sim que o Plymouth escape e continue na terceira divisão, igual eles fizeram na temporada passada. Então, mais uma vez, eles estão dando aí um teste para os torcedores, para ver quem aguenta a temporada, né? Dando muitos sustos nos torcedores. Tá com a mesma pontuação do Oxford, né? Se bem que o Oxford vem com uma moral de ter até maior, de ter vencido o Pompey, líder do campeonato, né? Uma vitória bem expressiva, né, do Oxford. E a gente vê uma situação na quarta divisão dessa maneira. Se meu amigo Master não tiver mais nenhum comentário sobre a terceira divisão, acho que eu posso pular para a segunda. Vamos lá, vamos para a Championship. Temos várias notícias da Championship. A gente teve jogos nesse dia 19 de janeiro, também tivemos no dia 18 de janeiro. Nós também vamos ter a complementação no dia que será lançado o podcast da partida entre Bolton contra o West Bromwich. O que tu acha, Master? Dá um palpite para esse jogo aí. Bolton lá na zona de rebaixamento contra o West Brom, vai dar uns 3-0 pro West Bromwich fácil. Será? Tranquilo. Um jogo também que, pelo que a gente acompanha nas mídias, a torcida do Bolton vai fazer alguns protestos. A torcida estava planejando jogar bolas de tênis no campo. Nossa. E entre outras coisas, né? Até porque, para quem tá acompanhando aí, tá rolando uma briga da torcida contra o presidente e o dono do clube também, né? E tá uma situação realmente complicada lá no Bolton.
E com certeza, enfrentando o West Bromwich, que está em quarto colocado, ali podendo vencer, chegando perto ali do Norwich, né? Fincando mais ali que a sua vaga ali entre os times ali que vão brigar para subir. Com certeza, eu também acredito numa vitória do West Bromwich nessa segunda-feira, dia 21. Essa partida que vai ser às 6 horas da tarde, um jogo também legal para todo mundo acompanhar. Mas, falando dos resultados, a gente começou o primeiro jogo na sexta-feira com o Norwich vencendo o Birmingham, deu uma colada no Leeds, que tá com 54, o Norwich tá com 53. A gente também teve tropeço, na verdade, né, do líder do campeonato, contra o Stoke. 2-1 pro Stoke City. Vamos falar um pouquinho desse jogo. Um excelente resultado pro novo técnico, né, o Nathan Jones, para dar um pouco de moral para ele, já que ele foi eliminado ali na Copa, como a gente comentou, no replay da Copa pro Shrewsbury, e no primeiro jogo dele no comando eles também perderam no campeonato. Então vencer o líder dá um pouquinho de gás pro time e respira melhor em relação aos torcedores também. E o Leeds, né, perde a chance de dar uma disparada no campeonato. Sim, os gols dessa partida foram marcados pelo Lucas, foi o primeiro gol, o Stoke fez 2-1, e depois, aos 4 minutos do segundo tempo, depois no finalzinho, o Allen fez o segundo gol, mas ali nos acréscimos, quase acabando, o Leeds descontou com o Alioski, bem ali no finalzinho mesmo, quando já não dava mais, o Leeds acabou descontando e fazendo o gol ali, do respiro ali, mas acabou sendo derrotado por 2-1. O Leeds que contratou um novo goleiro, é isso? Contratou o Kiko Cassillas, se eu não estou enganado, foi isso? Isso, foi emprestado pro Leeds United, né? Parece que existe uma desconfiança grande no ex-goleiro titular do Leeds. Talvez tenha sido ele aí a causa das últimas derrotas do time. Então, para dar uma pressãozinha, eles emprestaram o Kiko Cassillas. Também para dar um pouco de oportunidade para ele aí, que vai sendo reserva já há muito tempo no Real Madrid, né? Vem aí jogar uma segundona, jogando Leeds, ele que já foi apresentado, vestirá a camisa número 33 do Leeds, o Kiko Cassillas. Além disso, nós também tivemos nessa segundona, como a gente já falou, que o Sheffield vinha com vitórias consecutivas, né? O Sheffield que jogando... Na verdade, o Sheffield perdeu nessa rodada para o Swansea, 1-0. É o Sheffield United, um time lá da parte de cima da tabela. Isso. O Sheffield foi derrotado pelo Swansea, o Swansea que dá uma respirada, cria talvez alguma esperança de que pode chegar. O Swansea que estava fazendo uma campanha decepcionante, estava lá no meio da tabela, mas venceu o Sheffield que está em terceiro colocado, né? Com certeza um jogo que dá muita moral, já que o time chega aos 40 pontos. Claro que está a 6 do Derby, que é o primeiro time dentro, mas cria uma leve esperança para o torcedor do Swansea, que estava bem decepcionado, ainda está, na verdade, né? Decepcionado com essa campanha, mas dá uma esperançazinha, né, Master? Será que o Swansea pode talvez respirar, chegar, tem uma esperança pequenininha? Tem que nadar muito aí para chegar, para pegar uma vaguinha nos playoffs. Até porque os times que estão ali, né, nessa zona de classificação são muito, muito fortes, né? Tá ali o Sheffield United, West Bromwich, Middlesbrough e Derby County. Só pelos nomes vocês já sabem a dificuldade que vai ser para eles conseguirem uma vaga. Mas, sim, né, para um time que estava na Premier League na temporada passada, sim, está sendo uma campanha assim decepcionante. 40 pontos agora, Swansea subiu para 9º lugar apenas. A gente que também teve ali o quinto colocado, o Boro, né, o Middlesbrough, empatou com o Millwall. Millwall que está lá embaixo da tabela, está em 19º. Empate em casa, né? Acho que dá para considerar como um tropeço, né, Master? Já que em casa o time, se vencesse, chegava a 50 pontos, ficava coladinho com o Sheffield, na mesma pontuação, na verdade, que o Sheffield United, e ficaria bem perto também do Norwich. Na verdade, chegaria a 49, né? Ficaria ali em quarto colocado, mas ficaria um pouco mais perto ali do Norwich City e do Sheffield, né? Para brigar por uma vaga direta, né? Um tropeço contra o Millwall, que está lá embaixo. Também tivemos mais uma derrota do Nottingham Forest, que
Trocou de técnico, mas aparentemente não trocou de situação. Ixi. Mais uma derrota. O Bristol City venceu por 1-0. O Bristol City, que está em 7º colocado, tá brigando ali. Tá 2 pontos do Derby, então o Bristol tá talvez chegando ali perto ali do Derby County, né? Tá brigando. Dava até para considerar um jogo direto por aqueles times que querem entrar dentro dos playoffs, né? Fica estacionado ali na metade da tabela. Caranca saiu, apesar da torcida não querer a saída dele, mas enfim, foi embora. Eles estavam com 3 nomes cotados para o lugar de técnico, e quem assinou foi o irlandês Martin O'Neill. Ele que o seu último cargo recente foi como técnico da seleção da Irlanda. Ele ficou entre os anos ali de 2013 e 2018, junto com seu assistente, nada mais nada menos do que Roy Keane. Então ele saiu da seleção da Irlanda em novembro, e agora em janeiro ele assumiu o Nottingham Forest. Ele já jogou pelo Nottingham Forest também, já vestiu a camisa pelo Nottingham, marcando aí 48 gols nos 10 anos que ele ficou lá. É uma pessoa bastante conhecida já da história do time, né? Então existe essa esperança que ele consiga levar o clube de volta para cima. Não começou bem, mas vamos lá, vamos dar um pouquinho mais de tempo pro Martin O'Neill. Quem sabe ele recupera a glória do Nottingham Forest. Claro que é um novo técnico, então esse é o fato diferente, né? Ninguém pode dizer que ele não pode engatilhar 5, 6 vitórias consecutivas e o Nottingham parar lá novamente no meio do playoff, né? Mas, exatamente. E tomara também. Tomara. Mas o que possivelmente deve acontecer é que o time deve ficar nessa situação que está agora. E quem sabe, né, agora começar a pensar da próxima temporada, né? Vamos ver o que vai acontecer com o Forest. Outros resultados que a gente também teve, né? Temos o tradicionalíssimo Aston Villa, que está ali no meio da tabela, como a gente já vem falando. Bem decepcionante também, né? Empatou com o Hull City, 2-2 em casa, né? Esse foi o jogo de sábado. E o Aston, 13º, 39 pontos, nem vai, nem foi, nem vai, também não vai lá para baixo, mas também não vai lá para cima. Aston Villa aqui, mais uma temporada vai ficar na segundona, né, meu amigo Master? Eu acho que é realmente isso que vai acontecer. É, um campeão europeu aí estacionado também na metade da tabela, né? Fica, assim, o campeonato das decepções, né, cara? O outro também é o Wigan, né? Lá embaixo. O Wigan lá embaixo, o Reading também, uma equipe que já jogou Premier League, que tá lá na zona de rebaixamento. Realmente, até o próprio time tradicionalíssimo, né, que briga forte, já brigou bem forte para poder subir para a Premier League, que é o Sheffield Wednesday, que está em 16º, 35 pontos, também decepcionando um pouco nessa segundona, né? O Sheffield Wednesday, que jogou diante do Wigan e venceu 1-0, as duas equipes que estão ali mais na parte de baixo da tabela. O Wigan está em 20º com 29 pontos. Assim, essa briga contra o rebaixamento, nessa situação atual, parece não tá tão embolado, porque tu vê ali o Ipswich com 18 pontos, o Bolton com 22, o Reading 23, aí tem o Rotterdam 25, o Wigan 29, Millwall 29, e acredito ali que do 18º, né, que é o Preston North End, pra cima acho que não deve ninguém brigar pra não cair, né? Até, mesmo assim, né, já entre o 22º e o 20º, já são 6 pontos de diferença. Então, o Millwall e o Wigan, eles, claro, tem que tomar cuidado, mas eles têm uma certa vantagem ali. E aí, o Rotterdam é o que mais corre perigo. Realmente, a questão do Ipswich também já esquece, 18 pontos apenas em 28 jogos. Também é uma campanha péssima. O Bolton e o Reading ainda sonham em escapar, mas o mais próximo deles está apenas o Rotterdam. Millwall e o Wigan, se eles se cuidarem aí no restante da temporada, eles ficam na segunda divisão. Essa situação atual que a gente vê, assim, tá um pouco mais, eu acho que diria que entre as 3, 4 divisões aí, talvez seja a situação ali que a gente consegue, assim, tá menos embolado, dá pra dizer assim. A diferença já é maior, né? Você consegue ver com mais clareza também a parte do rebaixamento. Então é assim que tá a segundona do campeonato inglês, liderado pelo Leeds United. Estamos na 29ª rodada, né? A gente que tem
os próximos jogos, né, que vão ser interessantes, como a gente vai ter nessa segunda-feira, dia 21, nesse dia que está sendo lançado o podcast, temos Bolton Wanderers jogando contra o West Bromwich. Teremos o começo da próxima rodada no próximo sábado, com Aston Villa e Ipswich, Blackburn Rovers contra o Hull City, Norwich jogando contra o Sheffield United, né, um jogão esse, já que a gente vai ter um confronto do Norte, que é o segundo colocado, enfrentando o Sheffield, que está, se eu não me engano, na terceira ou na quarta colocação. Então, vai ser um baita jogo esse, né? O Sheffield tá em terceiro. Então, segundo se não fosse o contra tropeço terceiro. na rodada, e se não fosse o tropeço na rodada, eles estariam com o mesmo número de pontos até. Mas o Sheffield acabou tropeçando. Então, sim, é um duelo direto ali, com certeza, para ficar de olho. Às 13 horas, 1 da tarde, né, do horário de Brasília, do próximo sábado. No mesmo horário, Nottingham Forest jogando contra o Wigan, Rotterdam enfrentando o Leeds United, Stoke City enfrentando o Preston North End, e complementando a rodada, depois na terça-feira da outra semana, Swansea e Birmingham, Bolton e o Reading. E agora vamos dar só uma pincelada aqui na Premier League que vocês pedem pra gente falar. A gente teve alguns jogos também acontecendo nessa 23ª rodada. Nós tivemos 2 jogaços nessa rodada que aconteceu no dia 19 de janeiro, que foi a vitória do Wolves contra o Leicester, 4-3, meu amigo Master. Que jogão, 4-3, o Wolves que vinha fazendo uma grande temporada venceu o Leicester por 4-3, que jogo. Jogo de Premier League, né? Não é à toa que é Premier League. O Wolves abriu 2-0, o Leicester empatou em 2-2, o Wolverhampton fez 3-2, o Leicester empatou de novo, e aí aos 93, aos 48, o Wolverhampton venceu com o gol do Diogo Jota, 4-3, um espetáculo no Molineux. Destaque pro hat-trick do Diego Jota, né, cara? Sim, 3 gols, cara. João Moutinho com 2 assistências. Assim, se tu for ver em campo, são 5 jogadores portugueses que tem no time do Wolves, né? Pela curiosidade que o Rui Patrício, goleiro, ele veste a camisa 11. Pois camisa 11, que é de um atacante, ele... goleiro, camisa 11. Bem... 2 vezes o número 1. E assim, tá enfrentando um time muito forte, cara, porque se for ver o time também do Leicester, Schmeichel no gol, Vardy lá na frente, né, entre outros jogadores, Mendy, o francês, jogadores de muita qualidade que o Leicester tem, e mesmo assim o Wolves fez uma partidaça. Assim, o Leicester também fez uma partidaça, né, não vamos tirar o mérito, mas um grande jogo. O Wolves que sobe para o 8º colocado, tá sim um pouco longe ali de talvez sonhar com uma competição europeia. Vai depender um pouco ali do que vai acontecer nas próprias competições europeias, né? Se a gente tiver ali times ingleses vencendo, sobra algumas vagas, né? Mas tem que apostar nisso, né? Tem que manter o ritmo e apostar nisso, porque a diferença de pontos é muito grande. São 12 pontos de diferença. Porque se for buscar pela classificação em si, sem depender de nada, só dependendo de si mesmo, tá muito longe, até porque o Wolves tá em 8º com 32 pontos e o Arsenal tá lá em 5º com 44. A gente também teve outro grande jogo nessa Premier League, que foi a vitória do Liverpool para cima do Crystal Palace, também 4-3, Master, que jogão, 4-3. Um jogo também com muitas reviravoltas. O Crystal Palace chegou a estar na frente, depois o Liverpool virou, depois o Crystal Palace empatou novamente, depois o Liverpool fez gol de novo, ali detalhe ali para 2 gols nos acréscimos também. Que jogo, né, Master? Um gol aos 48 e um aos 50, cara, imagina, um jogaço de bola. É jogo de campeão, se você ver, sabe? Jogo de quem tá caminhando para ser o campeão do campeonato. Então, assim, 4-3, de novo o trio brilhando, né? Salah com 2 gols, Firmino e Mané fazendo gols também. O Liverpool segue na cola aí da taça. O Liverpool que faz muito tempo que não ganha o campeonato, assim, o campeonato inglês. É um dos maiores campeões, mas essa nova fase, né, da Premier League
o Liverpool ainda não venceu, né? Mas fica aí o que pode acontecer. O Liverpool tem 60 pontos, o Manchester City está com 53, mas tem um jogo a menos, né? Então fica essa questão do que pode acontecer, porque o Manchester City, é claro, vai jogar com o Huddersfield fora de casa e muito provavelmente deve vencer, deve chegar a 56, mas ainda assim 4 pontos de diferença, né? E além, é isso, na Premier League, né, a gente tem a situação lá embaixo, como a gente citou agora, o Huddersfield com 11 pontos, Fulham com 14 pontos, Cardiff 19 pontos, Newcastle 21, Burnley 22, Southampton 22, Crystal Palace 22. Então ali, tirando o Huddersfield e até o próprio Fulham também, que vem fazendo uma campanha bem ruim, a gente tem uma disputa grande ali pela última vaga para ver quem não vai cair, porque o Cardiff 19, Newcastle 21, Burnley 22, Southampton e Crystal Palace também com 22 pontos. Então tá essa situação bem disputadíssima, né, cara? Poucos pontos de diferença. Muito provavelmente Fulham e Huddersfield devem cair, né? Mas claro, estamos aí um pouco acima da metade da tabela, muita coisa pode acontecer ainda. Qualquer pontinho aí vale muito para esses times lá embaixo. O Fulham tá com uma dificuldade imensa e o próximo jogo aí que vai ser nesse domingo contra o Tottenham. Poxa, o adversário que tá lá brigando na parte de cima por uma vaga na Champions League. Difícil pros torcedores, né? E o Cardiff ainda tem uma chance de respirar. Eles com o Newcastle estão fazendo uma baita disputa aí, né? O Newcastle que justamente venceu o Cardiff desafogou um pouquinho, mas ainda tem muito perigo de acabar caindo. Eu tomara que o Newcastle fique, cara. Eles na primeira divisão, histórico isso, né? Espero que eles continuem na Premier League. Sim, sim. E só pra complementar, o Brighton, né, cara, também fazendo uma campanha assim, não tá totalmente salvo, mas vem fazendo uma boa campanha, né? 26 pontos, 13º, né? Uma das equipes aí que subiu recentemente para a Premier League e vem se mantendo ali. 26 pontos, fazendo uma campanha boa até, né? Assim, não tá totalmente salvo, mas Estão fazendo o que precisa pra se manter, tá? É considerado bom até, né? E só para fechar também, os artilheiros dessa Premier League, Aubameyang do Arsenal com 14, também com 14 Harry Kane e Salah também com 14 gols do Liverpool. Então também está muito disputado também a questão da artilharia ali, 14 gols, 3 jogadores, muito legal. Então, meu amigo Master, eu acredito que foi isso o nosso terceiro podcast. A gente agradece aí a todo mundo que tá acompanhando, que tá dando feedback. Tá muito massa o que vocês estão falando do nosso podcast. Agradeço muito. E foi isso, meu amigo Master. Um prazer muito grande estar aqui com o podcast contigo. E vamos seguindo em frente. A galera tá participando junto e vamos tocar o barco e fazer mais e mais episódios pra galera, acompanhando aí o futebol inglês. Nós somos apaixonadíssimos. Sim, não se esqueçam de seguir a gente lá no Instagram. O Instagram que a gente criou, que tá muito legal pra gente poder interagir com vocês, trazer informações e rir um pouco, tá muito legal, então segue a gente lá no Fute Inglês Podcast, link vai estar aí na descrição, e é isso aí, meus amigos, até a semana que vem, e valeu!